Muito antes do ser humano, a natureza já havia desenvolvido venenos para caça, defesa ou controle. Nesse vídeo, vou te apresentar 7 animais venenosos que hoje estão extintos. Alguns eram enormes, outros minúsculos, mas todos tinham algo em comum. Eram tóxicos, eficientes e mortais. Alguns deles você com certeza nunca mais vai esquecer. Paleophis, a serpente marinha ancestral. Imagina uma serpente marinha com cerca de 9 metros de comprimento, com um corpo serpenteante deslizando pelas águas costeiras tropicais. Era exatamente isso que era o Paleophis, um parente pré-histórico das serpentes marinhas modernas. Essa criatura viveu há cerca de 50 a 60 milhões de anos, logo após a extinção dos dinossauros. Fósseis foram encontrados na Europa, África e América do Norte. Sua coluna vertebral era especialmente flexível, um sinal de sua adaptação à vida aquática. Algumas espécies chegavam a medir até 10 metros de comprimento, tornando-as um dos maiores representantes conhecidos das serpentes marinhas. Mesmo que presas venenosas diretas ainda não tenham sido encontradas, há muitos indícios de que o Paleophis era venenoso, assim como seus parentes atuais, incluindo os hidrofídeos. Sua forma corporal, modo de caça e estrutura dentária indicam fortemente uma técnica de mordida venenosa, com a qual paralisava peixes e pequenos habitantes do mar. Uma única mordida dela seria suficiente para te deixar imóvel, antes mesmo de você perceber o que te atingiu. Uma caçadora silenciosa das profundezas, a centopeia gigante. Fósseis de miriápodes com garras venenosas. Hoje em dia elas já são assustadoras o suficiente, mas seus ancestrais eram ainda mais perigosos. Fósseis de centopeias gigantes, ou seja, centopeias pré-históricas, chegavam a mais de 1 metro de comprimento e provavelmente caçavam ativamente animais menores com garras venenosas. As centopeias atuais possuem os chamados forcípulas, pernas modificadas que funcionam como unidades de veneno. Elas penetram na presa e injetam um veneno neurotóxico de ação rápida. Exatamente essa estrutura também pode ser identificada em espécies fósseis, especialmente em achados da Era Carbonífera. A combinação de alta mobilidade, carapaça e veneno as tornava caçadoras de emboscada perfeitas no solo das florestas pré-históricas. As espécies maiores provavelmente eram capazes de abater anfíbios ou até filhotes de outros vertebrados. Esses animais mostram de forma impressionante que o veneno não é exclusividade de cobras ou aranhas. Os artrópodes também já dominavam a arte da guerra química há centenas de milhões de anos. Isópodes fósseis gigantes com ferrão venenoso. Hoje em dia, os isópodes ou tatuzinhos de jardim são conhecidos principalmente como criaturas inofensivas do solo ou animais de águas profundas. Mas na era primitiva, existiam espécies fósseis que eram muito maiores e mais perigosas. Alguns desses isópodes chegavam a medir 50 centímetros ou mais, comparáveis aos atuais tatuzões gigantes, mas com outros detalhes anatômicos. O mais marcante, indícios de um segmento em forma de ferrão na extremidade traseira do corpo, que em algumas interpretações é visto como um ferrão venenoso. Se esse órgão servia para defesa ou para caça, ainda não está claro. Mas comparações com espécies atuais de crustáceos levemente venenosos, como alguns tipos de tamarutacas ou tatuzões marinhos, sugerem que seus ancestrais fósseis também possuíam ferramentas tóxicas. Imagina um inseto do tamanho de um antebraço, que se move pelo solo da floresta ou pela água costeira, silencioso, blindado e equipado com um ferrão venenoso. Nem tudo que parece um besouro é inofensivo. Paleophonos, o escorpião mais antigo conhecido. Ele era pequeno, blindado e mortal. Paleophonos é o escorpião mais antigo já registrado na história da Terra. Há mais de 420 milhões de anos, ele vivia nas eras úmidas da Era Siluriana. E sim, ele quase certamente era venenoso. Fósseis mostram que o Paleophonos já possuía o típico formato de escorpião. Pinças, corpo segmentado, ferrão curvado, as proporções são quase idênticas às dos escorpiões atuais. Um exemplo impressionante de estabilidade evolutiva. Como todos os escorpiões atuais possuem veneno, alguns até letais para humanos, é extremamente provável que o Paleophonos também tivesse esse sistema. Seu veneno provavelmente servia para caçar pequenos animais e afastar predadores. Esse escorpião é uma prova de que o conceito de pequeno mais mortal já havia sido perfeitamente realizado nos primórdios da vida terrestre.
Quem pensa que apenas os dinossauros são perigosos está redondamente enganado. Megaracne cervina. Aranha gigante ou engano? Quando a Megaracne cervinae foi descoberta em 1980, houve grande entusiasmo. Inicialmente acreditava-se que o animal era a maior aranha de todos os tempos, com um diâmetro corporal superior a 30 centímetros. Mais tarde, descobriu-se que se tratava de um euriptérido, ou seja, um escorpião marinho. Mas a questão do veneno continua intrigante. Mesmo como escorpião marinho, a Megaracne provavelmente era capaz de usar veneno, ainda mais porque vinha de uma linhagem em que estruturas de ferrão tóxicas eram bastante comuns. A suspeita inicial de que fosse uma aranha não era à toa. A estrutura corporal, arredondada e com segmentos parecidos com os de uma aranha, além das articulações das pernas, lembrava muito as tarântulas modernas. E, como quase todas as aranhas são venenosas, também se supôs aqui que havia ação de veneno. Seja aranha ou escorpião, a Megaracne com certeza não era um animal com o qual alguém gostaria de se aproximar. Ela simboliza as transições obscuras entre classes de animais e o erro de acreditar que tamanho é sinônimo de segurança. Vermes mandibulados pré-históricos, anomalocarídeos com hipótese de veneno. Os vermes mandibulados do Cambriano, chamados de anomalocarídeos, estão entre as criaturas mais estranhas da história da Terra. Olhos compostos enormes, nadadeiras em forma de lóbulo e uma boca redonda parecida com uma pinça. Eles eram os dominadores dos mares primitivos e talvez também fossem venenosos. Algumas teorias, baseadas em impressões fósseis e na estrutura da boca, sugerem que eles usavam enzimas ou venenos ao morder, para paralisar ou dissolver suas presas. Não seria um ferrão venenoso direto, mas sim um ataque químico que penetrava profundamente nos tecidos. Sua forma corporal e construção biomecânica não permitiam mordidas poderosas como as dos tubarões. Por isso, um complemento químico faria sentido. Hoje em dia, conhecemos muitos animais marinhos que injetam enzimas para digestão. Por que não esses também? Se isso for verdade, então os vermes de mandíbula não seriam apenas os primeiros predadores ativos, mas também os primeiros tóxicos. Uma hipótese que os torna ainda mais assustadores. Paleothelemoncuensis, aranha pré-histórica certamente venenosa. Por fim, um animal sobre o qual não há dúvidas. Paleothelemoncuensis é uma das aranhas verdadeiras mais antigas conhecidas. Ela viveu há mais de 300 milhões de anos e já possuía um sistema funcional de glândulas de veneno. Ao contrário de muitos tipos anteriores de aranhas, Paleothele apresenta um aparato de fiar totalmente desenvolvido, incluindo quelíceras, presas venenosas e glândulas para a liberação de neurotoxinas. Evidências fósseis indicam comportamentos de caça ativa e construção de teias, exatamente como suas parentes atuais. Ela era pequena, ágil e mortal para insetos e outros pequenos animais. Seu veneno paralisava a presa em questão de segundos e permitia que ela mordesse com suas quelíceras antes que a vítima pudesse reagir. Essa aranha representa um grupo de animais que há centenas de milhões de anos tem usado veneno com sucesso e mostra que a letalidade não precisa de tamanho, só de evolução.